Vamos dar continuidade a esta nossa aula falando sobre trabalho em diferentes processos reversíveis. Nós encontramos que o trabalho, no trabalho termodinâmico, encontramos uma expressão para ele, que é o trabalho de um ponto inicial até um outro ponto final, ele vai ser a integral do volume inicial até o volume final de PDV. Mas essa integral, ela só pode ser calculada quando o meu processo de I, do estado inicial I até o estado final F do meu gás, é um trabalho que passa por uma sucessão de estados de equilíbrio termodinâmico. O que a gente quer dizer com isso? A cada instante de tempo, eu sei exatamente qual que é a pressão, o volume e a temperatura daquele processo. Quando a gente faz o processo desta maneira, eu consigo escrever o trabalho e, consequentemente, eu consigo colocar essas minhas variáveis termodinâmicas dentro do nosso diagrama PV, que é o diagrama que a gente vai ver e usar muito na aula de hoje. O diagrama PV, o diagrama pressão-volume, ele é fundamental para a gente entender vários processos e para modelar, né, diferentes processos do mundo real, né? Por exemplo, a gasolina, o combustível, o carro a gasolina, né, o motor a gasolina, o motor a diesel, o refrigerador, dentre outros. Tá? Para, né, fazer o nosso modelo, eventualmente a gente usa o gás ideal, né, que PV, a equação do gás ideal, que PV é igual a nRT. Quando a gente usa o diagrama PV, a gente faz a seguinte coisa. A gente coloca, né, da onde meu sistema saiu. Então, ele saiu desse estado inicial I. Quando ele sai desse estado inicial I, ele vai ter uma pressão, consigo eventualmente saber a pressão e o volume. Sabendo a pressão e o volume, eu consigo automaticamente determinar qual que é a temperatura, obviamente sabendo quanto número de mols do meu gás eu tenho, né, qual quantidade de gás eu tenho. Uma outra coisa interessante desse nosso diagrama PV é que, sabendo, né, o P e o V, eu consigo ter uma ideia da energia desse meu gás. Porque, veja, P é newtons por metro quadrado e o volume é metro cúbico, então P vezes V vai dar newton vezes metro, que dá em unidade de energia, que é em joule. Então, o diagrama PV também me dá uma certa ideia de quanto de energia o meu sistema tem. E, obviamente, quanto maior for P vezes V, maior vai ser a energia do sistema. Então, a energia do sistema aumenta conforme eu vou multiplicando P vezes V, ou seja, vai aumentando naquela direção, de maneira diagonal. Bem, mas o que quer dizer, então, no diagrama PV, uma sucessão de estados de equilíbrio termodinâmico? Significa que eu vou sair desse estado inicial I e vou para o estado final F através de uma sucessão de pontos que eu sei exatamente quais são eles. Tá? Eu sei exatamente qual que é a pressão e volume em cada um desses pontos. E se eu sei qual que é a pressão e volume em cada um desses pontos, esses pontos eu posso fazer tão pequeno quanto eu queira, a princípio, né? Teoricamente, eu consigo escrever, substituir esses pontos por uma função. Eu consigo saber exatamente qual é a função que descreve esses pontos. Então, eu consigo determinar, através de uma sucessão de estados aqui termodinâmico, uma função, e essa função de P com V eu jogo, né, na minha integral, né, para calcular exatamente qual é o nosso trabalho. A gente vai fazer isso para alguns casos, para alguns processos simples. O primeiro processo simples que a gente vai ver será o processo que a gente vai sair do estado inicial I e vamos para o estado final F a uma mesma pressão, ou seja, um processo isocórico. Iso vem do grego cora, iso vem do grego mesmo, né, igual, e córico vem do grego cora, que significa mesmo lugar, está no mesmo lugar. Então, o processo isocórico é aquele processo que ocorre sempre no mesmo lugar, ou seja, não ocorre uma variação do volume no processo, né? Eventualmente, a gente usa isocórico ou também isovolumétrico, dependendo do livro que você estiver adotando. A gente sabe, sendo esse gás um gás real, né, vai ser eventualmente a grande maioria dos gases que a gente vai estar estudando serão gases reais, esse processo ocorre a volume constante, e quando a pressão diminui, quando eu vou de E até F, né, vejo que eu estou diminuindo o valor da minha pressão, né, tem um certo valor de pressão aqui e passou para um valor de pressão menor. Se eu diminuo a pressão, significa que a temperatura também diminuiu.
porque esses processos são linearmente dependentes. Eu diminuo a pressão, a volume constante, a minha temperatura automaticamente também diminui. E qual que é o trabalho nesse processo? Bem, se eu não tenho variação do volume, significa que o meu gás não expandiu. Eu estou com o meu gás preso dentro do recipiente, aumentando, diminuindo a sua pressão, né? Ou aumentando grandemente a sua pressão, e o volume não acontece nada, né? É o caso, por exemplo, de uma panela de pressão. E, portanto, o trabalho realizado pelo gás nesse sistema é igual a zero. Tá? Então, o trabalho para ir do estado I até o estado F em um processo isocórico é igual a zero. Agora, se eu vou do estado I para o estado F através de uma isobárica, né? E uma isobárica, lembrando, iso é o mesmo, igual, e bárico significa pressão, né? Do grego, então, por exemplo, um barômetro é um instrumento que mede a pressão, baros, né? A pressão. Então, o processo isobárico é um processo que ocorre a mesma pressão. Então, ele vai correr exatamente a mesma pressão, e se ele corre a mesma pressão, veja que o meu P aqui, que é uma constante, ele pode simplesmente sair da integral, que foi exatamente o que a gente fez na última parte, e, portanto, o trabalho para ir do estado I até o estado F será simplesmente P vezes a variação do volume no meu sistema. Um outro processo importante é um processo que vai do estado I até o estado F, por um processo que mantém a temperatura do meu sistema, do meu gás constante. Esse processo é denominado processo isotérmico, e para calcular a integral desses processos, note que agora a pressão e o volume variam, mas eu sei que a pressão vezes o volume vai ser uma constante, porque um processo ocorre a temperatura constante. Portanto, vai ser igual a NR vezes T. E esse termo aqui é constante. Portanto, a pressão vai ser igual a nRT dividido por V. Eu sei como descrever a pressão em função do volume, utilizando a equação dos gases ideais. Eu pego essa expressão, substituo na minha integral ali e vou obter uma integral do trabalho que vai de I até F igual a nRT, integral do volume inicial até o volume final, de dV sobre V. Uma integral de dx sobre x é nada mais nada menos que o ln de x. Né? Portanto, o trabalho para ir de I até F por uma isoterma será nRT ln do volume final pelo volume inicial. Você também pode, eventualmente, calcular qual que em termos da pressão. Né? Vai ser a pressão inicial dividido pela pressão final. O contrário, porque PV é uma constante, se substitui um em relação ao outro. Bem, a gente pode, né, visualizar uma seguinte informação. Lembrando a seguinte coisa. Lembrando que quando eu pego, né, para uma função y de x em função de x, e eu consigo colocar essa função, né, descrever ela através de uma curva, mas eu quero calcular a integral, né, de y de x dx, que vai de um x1 até um x2. Então, estou saindo aqui de um x1 até um x2, por exemplo, aqui, x2. Como é que eu posso descrever, né, graficamente essa integral? O que essa integral é? A integral nada mais é do que a área embaixo da curva. Né? Essa integral do estado para ir de I do x1 até x2, de y de x dx, nada mais é do que a integral embaixo da curva desta minha função. Portanto, é uma representação gráfica do que significa a minha integral. Voltando agora para o nosso diagrama PV, eu consigo, né, sair do estado inicial I e até o estado final F de diferentes formas, né, de infinitas formas a princípio. Né? Eu posso vir por aqui, posso vir por aqui, posso ir lá em cima, né, e voltar, enfim, posso aqui por baixo e para lá, posso ir de diferentes formas possíveis. Tá? Então, existem diferentes maneiras de eu ir do estado inicial até o estado final. Agora, se eu for de I até F, primeiro abaixando a pressão, diminuindo a pressão a volume constante, depois aumentando o volume a pressão constante, isso vai ser um tipo de caminho. Eu posso fazer por um caminho que é o mais isotérmico, que eu vou chamar de caminho 2.
E eu posso fazer também mantendo a pressão constante primeiro e depois diminuindo a pressão, mantendo o volume constante. Esse vou chamar esse de caminho 3. Como a integral representa a área embaixo da curva, para o caminho número 1, qual que vai ser a área embaixo da curva que vai ser o trabalho? Né? O trabalho nada mais é do que a área embaixo da curva de PDV. Então, o trabalho, a gente pode ver que vai ter este valor aqui. Tá? Porque o trabalho é integral de PDV. A integral nada mais é do que a área embaixo da curva. Então, eu consigo visualizar o meu trabalho como sendo, né, esta área que está aqui embaixo dessa minha curva P1. Porque, veja, de I até F, primeiro diminuindo a pressão a volume constante, não tem trabalho nenhum. Então, depois eu tenho essa quantidade de trabalho que a gente já calculou depois. Se eu for agora pelo caminho 2, eu vou ter este trabalho. E se eu for pelo caminho 3, eu vou ter este outro trabalho. Então, veja que pelo diagrama PV, é muito fácil de determinar, dependendo do caminho, olhando somente para o gráfico PV, e qual foi o caminho que eu fiz para ir de um estado inicial até o estado final, qual que vai ser a relação de trabalho de um caminho com o trabalho do caminho, qual é maior do que o outro. E é fácil você visualizar que o trabalho 3, nesse caso, vai ser o maior. Por quê? Ele é aquele que possui a maior área, né? Embaixo da curva, né? Porque em relação a 2 e, consequentemente, em relação a 1 também. Então, a visualização gráfica do diagrama PV do trabalho é muito fácil. Você vê facilmente qual trabalho é maior, qual trabalho é menor em relação ao outro. Uma outra coisa interessante do diagrama PV é que, se eu for novamente do estado inicial até o estado final, por exemplo, uma isoterma, o que pode acontecer? Bem, a gente já calculou, esta vai ser, o trabalho vai ser exatamente a área embaixo da curva que vai ser dado, expresso por esta área rachurada que eu coloquei para vocês. Mas eu posso ir isto de I até F, né? Indo de I até F, mas se eu quiser ir de F até I, qual que vai ser o meu trabalho? Preciso calcular tudo de novo? Não, na verdade, o trabalho de I até F vai ser exatamente a mesma área embaixo da curva, só que vai ser um caminho com um sinal oposto, vai ser um sinal de menos. O trabalho para ir de I até F vai ser exatamente igual a menos o trabalho para ir de F até I, tá bom? Então, e por que isso acontece? Quando eu expando o meu gás, para ir de E até F, a temperatura constante, que é o caso demonstrado aí, quando eu faço uma expansão isotérmica do meu gás, meu gás ele realiza trabalho. Então, o trabalho realizado do meu gás é positivo. Quando eu faço esta contração isotérmica, a mesma temperatura, tudo igual, um trabalho está sendo realizado sobre o meu gás. Portanto, o trabalho vai ser negativo nesse caso. Mas eu não preciso calcular tudo de novo. Basicamente, se eu sei o trabalho de I até F, ele será exatamente igual ao trabalho de F até I, desde que eu faça exatamente pelo mesmo caminho. Tá? Eu esqueci de colocar aqui, mas eu posso pelo mesmo caminho C. Tá? Se eu for por um caminho, vou exatamente pelo mesmo caminho C. Então, através disso, o que a gente percebeu? A gente percebeu que, imagina que você está numa rodovia, numa situação que você tem alguns caminhos diferentes para ir. O trabalho termodinâmico é exatamente isso. Você pode ir por um caminho que é muito mais fácil do que outro caminho. E você vai chegar vai sair do ponto inicial, vai chegar exatamente no ponto final. Mas, eventualmente, você vai ter uma dificuldade muito maior de ir por um caminho do que por outro. Vai levar mais tempo para ir por um caminho do que por outro. Vai gastar mais para ir no caminho do que para o outro. E, portanto, da mesma maneira, é o trabalho termodinâmico. O trabalho termodinâmico, ele depende do caminho. Não só basta dizer que ele foi do estado inicial até o estado final. Não basta dizer somente isso. Tem que dizer como eu fui do estado inicial até o estado final. Qual foi o caminho que eu utilizei para ir do estado inicial até o estado final. Então, ele depende muito, né, depende completamente do caminho que você vai fazer. Diferentemente, por exemplo, da variação da energia potencial gravitacional. Se você está no alto de um prédio e você desce do alto do prédio, que tem, sei lá, 20 metros de altura, e vai até o chão, que está 0, né, metros, né? A sua variação da energia potencial vai ser mgh. Não importa se você desceu pelas escadas, se você desceu do elevador, se você pulou, né, numa cama elástica ali para, né, amortecer sua queda, ou se você desceu por um paraquedas ou qualquer outro mecanismo. A sua variação de energia potencial vai ser sempre mgh. Portanto, ela independe da maneira como você foi.
Já o trabalho termodinâmico, não. Ele vai depender do caminho que você faz. E uma última coisa, antes da gente continuar para a próxima parte, imagina que você vai do estado inicial I até o estado final F. E vamos supor que eu vou primeiro por um caminho e depois eu volto do estado inicial I, do estado final F até o estado inicial I por outro caminho. Tá? Quando você faz isso, nós denominamos, sempre que você sai de um ponto e volta, faz um processo e volta para o mesmo ponto inicial, nós denominamos isso de ciclo, tá? Então, ciclo termodinâmico. Isso acontece quando a gente modela um motor de carro, por exemplo, esse motor sai do estado inicial, passa por uns processos e depois volta para o mesmo estado inicial. A gente vai ver esses processos mais à frente, calcular a eficiência de motores a gasolina, a diesel e assim por diante. Mas esses processos, portanto, são denominados processos cíclicos. Tá? Então, imagina que eu pego, por exemplo, e vou do estado inicial I até o estado final F por este caminho aqui de cima. Tá? E depois, né, lembrando que quando eu faço isso, né, meu trabalho é toda essa área aqui embaixo desta curva, tá bom? Toda essa área aqui. Depois, eu vou do estado final F e volto para o estado inicial I, por outro caminho, que vai ser exatamente esse. E lembrando que, novamente, o trabalho aqui vai ser a área embaixo da curva, mas agora embaixo desta curva. Qual que é o trabalho líquido do seu processo? Bem, o trabalho líquido do processo vai ser aquilo que restou. O que restou é aquele que está ali dentro. Então, o trabalho num ciclo vai ser o que a gente chama de uma integral fechada de PDV. Esse símbolo aqui que vocês estão vendo, nada mais é, quem não viu ainda, significa que é uma integral fechada, ou seja, ela sai de um ponto e volta para o mesmo ponto através de um caminho. Isso aqui nada mais, nada menos significa que eu vou do estado inicial I até o estado final F por um caminho 1, por exemplo, de PDV, mas eu vou do caminho do estado F até o estado inicial por um caminho 2 de PDV. Tá? Então, eu vou por um caminho e volto depois por outro caminho. Tá bom? E isso vai dar um trabalho que, graficamente, nós identificamos como a área que está dentro ali da nossa curva. Além disso, esse trabalho, obviamente, pode ser positivo ou negativo. Se o trabalho for feito no sentido horário, tá? Significa que quando eu vou, ele vai para uma área que é maior em cima e eu volto para uma área que é menor embaixo. Se eu vou expandindo o meu gás, né, realizando trabalho positivo por uma área que é maior, esse trabalho, o trabalho líquido, que é o trabalho do meu ciclo, vai ser um trabalho positivo. Agora, se eu vou por um sentido anti-horário, significa que eu vou primeiro por baixo, né, que tem um trabalho menor, então eu faço uma expansão, que tem um trabalho positivo, mas é um trabalho menor do que quando eu volto, eu contraio, que tem um trabalho negativo. Então, meu trabalho negativo da volta, da compressão, ele tem um valor absoluto maior do que quando eu vou, né, quando eu expando o meu gás. E, portanto, o líquido, a soma, né, de um trabalho positivo menor com um trabalho negativo maior, né, será um trabalho negativo que vai corresponder a esse processo. Então, mas, enfim, se eu for, por exemplo, de ATF e depois volto por um trabalho sentido horário, ele vai ter um determinado trabalho W, que vai ser exatamente igual, em módulo, ao trabalho, se ele for no sentido horário, que vai ser exatamente igual ao módulo se eu for ao trabalho, se eu for no sentido anti-horário. Né? Só vai a única coisa que vai modificar um em relação ao outro é se um trabalho vai ser positivo e o outro ou negativo, dependendo do sentido que eu faço desse meu sistema. Bem, sobre trabalho, então, é isso que a gente vai ver nessa parte da aula e vamos continuar falando sobre calor em processos também reversíveis.